Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 14. Por Monja Maria Cecília Bage. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao retornar a Nazaré e no tempo que lá ficou, até que deu início à pregação. Súplica pelos nazarenos. Havendo chegado a Nazaré, antes de lá entrar, orei ao Pai e pedi-lhe desse a todos os seus habitantes nova graça e novas luzes ao meu ingresso na cidade, de modo que a volta trouxesse a todos os seus moradores alegria de espírito e sentissem com isto que já lhes voltava o seu Redentor, apesar de desconhecido. O Pai o fez, e cada um deles, enquanto entrava na cidade, teve júbilo e alegria no coração. E embora não se compreendesse a causa dela, não obstante foi alegria muito útil às almas, porque naquela ocasião foram expulsas dos corações a tristeza e as trevas que lhes oprimia as mentes. Foi ainda ocasião de que então se evitassem muitas ofensas ao Pai, porque aquela alegria trazia-lhes certa compulsão ao coração, com o desejo de servirem ao Pai e observarem a sua lei. Rendi por isso ao Pai as devidas graças por parte de todos. Gáudio de Maria. Tendo entrado na cidade, fui logo ao encontro da minha querida mãe, que estava me esperando com ardente desejo. Ingressei em casa. Ela estava pronta para minha chegada, genuflexa, adorou-me como seu Deus e saudou-me como seu filho, dizendo: Bem-vindo, meu Deus e meu filho. Respondi-lhe a saudação com o título de mãe, dizendo: Ave Maria, Mãe caríssima. Foi tamanha alegria e o gáudio que encheram a alma e o coração da querida mãe, ao ver-me novamente em sua companhia, que o Pai precisou empregar seu poder para conservar-lhe a vida, senão morreria de pura alegria. Em semelhantes ocasiões, o Pai fazia este milagre em relação a ela, porque era tamanho o amor que ardia em seu peito, que bem frequentemente era capaz de causar-lhe a morte. Concedeu-lhe o Pai tanto gosto por ocasião de minha volta, porque no tempo de minha ausência se conformara inteiramente à sua vontade e havia sofrido o afastamento com grande fortaleza e constância, renunciando de bom grado a toda a consolação que tinha em estar em minha companhia, para que se cumprisse a vontade do Pai. Tendo-nos saudado, conforme mencionei acima, fomos logo cantar juntos os louvores divinos, conforme mencionei acima. Terminados estes, fiz ao Pai as habituais ofertas por todos os meus irmãos, e pedi-lhe que, assim como minha presença trouxera tamanho consolo e prazer à minha querida mãe, aprovesse-lhe tratar com deferência as almas que haviam estado por algum tempo sem a sua presença sensível, por ter ele se escondido para provar a fidelidade e o amor delas, tornando a se manifestar. Assim, estas sentem grande consolo e júbilo no coração, especialmente quando se mostraram fiéis e constantes no amor, e com paciência e conformidade sofreram a ausência e a privação do gosto de lhes trazer a sua presença sensível. O Pai prometeu-me fazê-lo, como não omite e bem o experimenta quem em tal estado se encontra. Coloque-os com a mãe. Ofereci-me novamente ao Pai, mostrando-me pronto para fazer em tudo a sua vontade. Entretive-me depois em santos colóquios com a querida mãe, dando-lhe a oportunidade de se alegrar plenamente com a minha presença. Manifestei-lhe o que havia feito no deserto, a fome e as outras incomodidades que sofrera naquele lugar, como estivera exposto às intempéries do ar e ainda aos assaltos do inimigo infernal. Embora a querida mãe tudo soubesse e tivesse sofrido com invicta paciência e fortaleza, não obstante muito se afligia ao lhe serem relembrados os padecimentos que eu sofri. Disse que tudo sabia, porque o espírito animava-lhe o corpo, mas vivia em mim, em perfeita união, causado pelo amor ardente e excessivo, que de maneira admirável fazia viver mais em mim do que em si mesma.
era-nos recíproca a correspondência do referido amor, e por isso ela, ainda pelo espírito profético de que a enriquecera meu pai, sabia e sentia tudo o que se passava em minha humanidade. Parecer-te-á estranho, esposa minha, que eu, em tempo de tanta alegria e consolo para ela, tornar-se a recordar-lhe o que eu sofrera em minha humanidade, e ela na alma. Mas saiba que tal era a vontade do Pai, porque queria que em tudo e por tudo ela se assemelhasse a mim, e não tendo jamais tido consolação alguma que não fosse acompanhada de grande amargura, como até agora te manifestei. Assim, a minha mãe querida devia experimentar a amargura depois de provar a consolação. Conformava-se, porém, à vontade divina em semelhantes ocasiões e cada vez mais ia merecendo o amor e a graça de meu divino Pai e meu amor. Tendo-nos entretido um tanto na dita conversa, declarou-me o amor que em seu coração ardia para comigo, a vontade de ver-me sempre junto dela e de que estivesse isento de qualquer sofrimento. Mas como ardia em si a caridade e o amor para com o gênero humano e o anelo de que se realizasse em mim a vontade divina de bom grado, sacrificava ao Pai este desejo. Eu oferecia-me ao mesmo, para que se realizasse em mim a sua vontade para a salvação do gênero humano, oferecendo ainda a si mesma para sofrer tudo o que o amor a teria feito sofrer, ao ver e sentir os padecimentos, pelos quais passava eu, o Filho amado e objeto único do seu amor. Agradavam-me assaz estas expressões e sentimentos da mãe dileta, pois eram ainda acompanhados de obras. De fato, nas ocasiões dadas, tal se demonstrava. Oferecia-os ao Pai, ao qual eram tão gratos, que os recompensava com grande acúmulo de graças e méritos. Pelo prazer que ali encontrava, pedia-lhe desse tal luz, acompanhada de graça aos meus irmãos, a fim de que nas ocasiões determinadas também eles se portem deste modo, sacrifiquem tudo o que é de seu gosto relativamente ao prazer e abracem o sofrimento, quando ele os enviar, dispostos a cumprirem a sua vontade. Despojem-se efetivamente de toda a consolação e sacrifiquem não somente tudo o que pode consolá-los, mas ainda a si mesmos, dispostos a sofrerem tudo para cumprirem a vontade. O Pai prometeu tal graça, e vi que bem poucos eram os que se prevaleceriam disso e aproveitariam, porque a maioria não sabe desejar senão o prazer e tudo o que pode consolá-los. Bem poucos são os que fazem a Deus este sacrifício, ou se o fazem por palavras, ao chegar à prova, não querem de modo algum aceitar o que lhes causa pena, dor e amargura. Desagradou-me ver meus irmãos tão apegados a tudo o que lhes ocasiona consolação e o fato de que pouco aproveitariam de tantas luzes e graças concedidas pelo Pai. Por isso, apresentei-lhe novas preces, a fim de que distribuísse abundantemente novas luzes e graça maior. Efetivamente, vi que muitos aproveitariam e por isso rendi graças ao Pai. Tive consolo a respeito destes, embora tenha suportado muita amargura pelo grande número daqueles que abusariam, mesmo após maior graça e luzes mais poderosas. Alimentam-se. Havendo-me entretido por algum tempo com a querida mãe na referida conversa, achando-nos ambos necessitados de algum reconfortante para conservar a nossa humanidade, e sendo oportuna a hora, tomamos alimento de acordo com a nossa costumeira pobreza. A querida mãe me observava e, vendo-me muito magro pelo jejum que fizera e pelos padecimentos sofridos, afligia-se. Desejava seu amoroso coração preparar-me alguma iguaria apta a restaurar-me à humanidade. Consolei-a neste ponto, dizendo-lhe que se contentasse com isso e que muito reconforto me davam seu anelo e o amor ardente que me dedicava, e pela consolação que com isto sentia meu espírito. Daí resultava alívio também para minha humanidade, porque constituía uma espécie de saboroso condimento ao vil e escasso alimento que tomávamos. Jamais quis admitir algo de delicado ao alimentar-me em todo o tempo vivido na casa de minha mãe. Comia sempre da mesma maneira e com suma pobreza. Minha comida e minha bebida eram mais requintada
era fazer a vontade de meu Pai Celeste que me enviara, e o Pai queria que eu de tal modo me comportasse. Assim observei enquanto vivi na terra. Muitas vezes faltou-me o alimento necessário, mesmo em casa da minha mãe, e naquelas ocasiões sofria fome. O Pai, porém, não tardava muito a prover-me por meio de suas criaturas ou algumas vezes por meio dos anjos. Quando as criaturas tornavam-se mais cruéis para comigo, o que frequentemente acontecia, o Pai me provia por meio de cortesões celestes. Era forçoso não me negasse tal consolo, se não o negava a tantos de meus irmãos, segundo a necessidade. Disse ser forçoso que não me negasse enquanto sou filho unigênito e para cumprir a sua vontade me havia sujeitado a todos os padecimentos com alegria e amor. Abracei tudo e sofri, e jamais tive solicitude de procurar provisões para minha pessoa, exceto se a grande necessidade me obrigava a fazê-lo. Conversas com a mãe. Entretendo-me por aquele breve tempo com a querida mãe, não deixamos o habitual modo de louvar ao Pai às horas estabelecidas. Gastava o restante do tempo a orar e conferenciar com a mãe dileta, tendo chegado a hora em que devia estar na maioria dos casos longe dela, fazia com que fluísse da minha presença. Eu a instruía como haveria de se portar durante a minha pregação, as súplicas que lhe cabia dirigir ao Pai. Efetivamente ensinava-lhe, qual mestre de sabedoria, a maneira como poderia tornar-se cada vez mais agradável e aceita ao Pai, embora ela estivesse de tudo bem capacitada e informada, sendo a mãe da própria sabedoria. Não obstante, alegrava-me muito de ser instruída por mim e regozijava-se outrossim de ouvir as minhas palavras, que, à guisa de dardos agudos, penetravam no seu puríssimo coração e muito a consolavam. Tinha com que, para com a minha querida mãe, a caridade de consolá-la frequentemente com minhas palavras e ensinamentos. Oferecia esta caridade, por outro lado, bem devida ao seu mérito ao Pai. Pedia-lhe concedesse aos meus irmãos semelhante caridade entre si, e que os que forem aptos ou hábeis para trazer algum consolo ou alívio ao próximo com seus ensinamentos e exortações, façam-no para a glória de meu Pai e para a consolação das almas precisadas de alívio ou ensinamento. Pedia ao Pai desse grande recompensa aos que nisso se aplicassem, enchendo-lhes a alma das graças e, além disso, a eterna retribuição. O Pai me prometeu fazer quanto lhe havia pedido, não deixando de conceder tal graça a muitas almas, embora bem poucas sejam as que correspondem e têm solicitude de consolar o próximo de maneira mencionada. Na maneira mencionada, assim privam-se da graça e do mérito que abundantemente experimentam os que nisto se vão exercitando. Agradecia ao Pai pela dita graça, ainda por parte de todos os que corresponderiam a ela, e pedi-lhe conceder-lhes cada vez mais ajuda, o que o amoroso Pai não deixa de fazer. Recolhe-se à solidão. Frequentemente, depois, conforme vos disse, retirava-me para orar ao Pai, e embora sempre orasse, não obstante nos tempos para tal destinados, retirava-me à solidão para tratar com o Pai sobre a salvação de meus irmãos. Já disse que estava sempre orando. Efetivamente, contínuo foi a minha oração, porque sempre tratava com o Pai, e como tudo o que ensinei aos discípulos havia-o antes praticado, assim nisto devendo ensinar-lhes a fazer sempre oração, por ser muito necessário para eles este exercício. Pratiquei-o e pratiquei-o sempre, sem interrupção. Oferecia este contínuo exercício ao Pai, em suplência pelas omissões de meus irmãos, que via haverem de faltar muito. Daí vem de não obterem as graças de meu Pai, a saber, serem tão frios e negligentes em orar, vendo como todo o mal que lhes adviria seria devido à falta da oração. Rezei muito ao Pai, a fim de que, em virtude de minha interrupta oração, enviasse-lhes contínuos estímulos ao coração para praticarem tão santo exercício, e com os estímulos desse-lhes ainda a graça de poder praticá-lo e as luzes para conhecerem claramente como de tão santo exercício lhes advém todo bem verdadeiro, e que por meio da oração hão de obter quanto desejam para a eterna salvação. O Pai prometeu-me dar a todos o que lhe havia reclamado. Efetivamente não falha. Propus ensiná-lo e deixá-lo muito recomendado aos meus discípulos, como de fato fiz no tempo da pregação.
Rende graças ao Pai por tudo aquilo que se dignasse transmitir aos meus irmãos, para que praticassem tão santos exercícios. Senti imenso pesar ao ver muitos tão descuidados neste ponto. Senti pesar porque davam pequena importância às graças que lhes concederia meu Pai, e por ver como eles ficariam sem tão grande bem, e que jamais conseguiriam tudo quanto lhes desejavam e que lhes é também necessário para a sua eterna salvação. Imenso foi o pesar que me cruciava o coração por causa deles todos. Trouxe-me algum alívio ver muitos que utilizariam tão bem a graça concedida por meu Pai e que se aplicariam com grande fervor a tão santo exercício. Alegrava-me ver a abundância das graças que meu Pai comunicaria às suas almas por meio da mencionada oração, e como, com a perseverança nela, obteriam tudo o que pedissem para a salvação da própria alma e igualmente para a do próximo. Supliquei ao Pai dar-lhes cada vez mais graça, novas luzes e auxílio, com o dom da perseverança na oração supracitada. O Pai mo prometeu e rendi-lhe as devidas graças. É convidado com a mãe às núpcias de Caná. Havendo estado com a mãe por pouco tempo, vivendo do modo que já descrevi, ela foi convidada comigo para núpcias em Caná. Jamais minha mãe aceitara semelhante convite, pois sempre vivia em máximo retiro. Nestas, porém, esteve sempre comigo, tanto porque os esposos eram seus parentes, como porque meu pai assim o ordenou, querendo que eu, antes de dar início à minha pregação, manifestasse ao mundo de algum modo a minha pessoa, a virtude e o poder que em mim havia, convertendo a água em vinho perfeitíssimo e que corroborasse com a minha presença o sacramento do matrimônio, como havia consolidado o do batismo pela ida ao Jordão. Fui lá com os meus primeiros discípulos, também convidados, e antes de partir orei ao Pai. Pedi-lhe infundisse a graça em todos os que se encontrassem nas núpcias, principalmente os esposos, a fim de que aquele sacramento fosse inteiramente santificado, uma vez que eu devia estar presente com a minha querida mãe. À hora da manifestação, disse ao Pai, me ordenasse tudo o que devia fazer para a sua maior glória. Manifestou-me a sua vontade, declarando ter chegado a hora de começar a operar maravilhas e manifestar ao mundo a minha pessoa, a qual até então estivera oculta a todos. Ordenou-me que convertesse água em vinho e com isto principiasse os milagres que em seguida deveria operar. Este milagre de converter água em vinho, primeiro operado por mim publicamente, significava que havia de converter os corações, os quais, imersos na frieza da ignorância, se converteriam em vinho de perfeita caridade e em amor ao Pai. Embora soubesse de tudo, alegrei-me muito pela ordem recebida do Pai e agradeci tamanha bondade para com meus irmãos, pois tudo o que por meu intermédio operava era para a utilidade deles. Banquete nupcial. Chegada a hora de serem celebradas núpcias, encontrei-me com a mãe. Minha presença, como também da querida mãe, causou a todos reverência, compostura e modéstia, principalmente aos dois esposos, pelos quais muito rezara, a fim de que meu Pai os enchesse de sua graça e bênçãos celestes. Todos estavam com a maior modéstia, conhecendo claramente estar ali o autor do sacramento, que se celebrou com toda a perfeição. No coração de todos havia alegria acompanhada da graça divina, que por isso não era profana e desmedida, mas inteiramente bem ordenada. Humilhei-me e pus-me no último lugar, embora fosse-me devido o primeiro, por conveniência, por condição e por mérito. Quis praticar este ato de humildade para deixar exemplo aos meus irmãos e para poder ensinar-lhes que, ao serem convidados para núpcias, compareçam com humildade e não com soberba e se coloquem no último lugar, a fim de que lhes seja, antes por outro, feita a honra de colocá-los em último, em lugar mais digno, ser-lhes for devido por grau de mérito, ou não tenho de sofrer vergonha, por serem dele retirados. Quis assim ensinar a todos a humildade, virtude por mim tão amada e praticada. Fui, no entanto, pelos esposos e pelos convidados, forçado a ocupar o primeiro lugar.
Atendi às suas súplicas e não recusei, porque aquele lugar me cabia. Voltando-me para o meu pai, pedi-lhe por meus irmãos, os quais me estavam sempre no coração. Roguei ao Pai transmitisse-lhes luz, para que em semelhantes ocorrências, isto é, ao celebrar-se o dito sacramento, deem sempre o primeiro lugar ao amor e ao temor de meu Pai, a fim de que ele esteja perto dos esposos com a graça, como estive junto daqueles com a minha presença. O mesmo fez a minha mãe dileta, humilhando-se à minha imitação, procurando sempre imitar-me perfeitamente em tudo e reproduzir em si um acabado modelo de todas as virtudes por mim praticadas. A hora do milagre, havendo já chegado a hora na qual o Pai queria que eu manifestasse o meu poder, dispôs que faltasse vinho. Como a querida mãe, toda ela, caridade por luz superior, já sabia ser desejo do Pai que eu operasse o milagre, e ainda conhecendo a necessidade dele, apresentou-me a súplica, não com autoridade, mas com humildade, a semelhança de uma serva. Secundei o desejo que possuía de ser humilhada, e como a uma serva respondi: Senhora, que tem isso que ver contigo? João 2,4. Dei ainda esta resposta, querida mãe, para os convidados admirassem-lhe a virtude e fizessem dela o conceito justo, diante de sua profunda humildade. De fato, ela recebeu a resposta de rosto alegre, com ânimo sereno e tranquilo. Alegrou-se muito com aquela resposta apta a humilhá-la. Daí mereceu muito e por todos foi admirada a sua virtude. Não creiais, esposa minha, que dar tal resposta à querida mãe, a quem dedicava todo o respeito, qual filho fosse em mim um ato imperfeito, porque sendo eu verdadeiro filho de Deus, devia obedecer primeiro ao Pai e fazer o milagre no momento mesmo em que ele me havia ordenado. Por isso respondi então, enquanto filho de Deus, querendo indicar tanto a ela como aos convidados que o milagre que vissem operado por mim era por virtude divina e que o Pai Celeste obrava por meu intermédio. Queria também humilhar-me, notificando não ser por virtude minha aquilo que eu operava, mas do Pai Celeste. Não queria apropriar-me da glória daquele milagre, nem ser louvado pelos convidados, mas ambicionava que toda a glória coubesse ao Divino Pai, por lhe ser devida e que todos o louvassem. Muito agradou ao Pai essa humildade, e eu lhe a ofereci em suplência pelas faltas de meus irmãos. O milagre. Ordenei, no entanto, que fossem enchidas talhas de água. Logo isto foi executado, e mandei trazê-las, suplicante ao Pai dar-me essa virtude. Embora a tivesse pela divindade, fiz contudo este ato de humildade diante do Pai. Ordenou o Pai que fizesse o milagre. Mandei aquela água que se convertesse em perfeitíssimo vinho. Isso logo se fez. Não dei esta ordem por palavra, mas foi um comando da minha vontade, e por isso não foi potente a ninguém o que ordenei. Fiz distribuir o vinho aos convidados. Estava ótimo, de modo que aqueles que não notaram o milagre disseram que o vinho era melhor e que tinha sido guardado para o fim da mesa. Evidenciou-se o milagre logo aquela que haviam carregado as talhas cheias de água. Aqueles que haviam carregado as talhas de água. O fato causou grande maravilha e espanto em todos os convidados. Por isso, não querendo receber o louvor do dito milagre, comecei a louvar o Pai Celeste, e todos se uniram a mim para louvá-lo e agradecer-lhe. Agradecendo então ao Pai, e vendo como aquela criatura insensível havia tão prontamente obedecido à sua vontade e à minha, fiquei muito confundido relativamente aos meus irmãos, vendo como eles neste ponto se deixariam superar pelas criaturas inanimadas e tanta resistência ofereceriam à vontade de meu Pai. Pedi-lhe fizesse de maneira que todos os meus irmãos se lhe tornassem obedientes e que por meio da minha voz fizessem o que eu lhes havia insinuado da parte dele. Vendo que para fazê-los agir e obedecer à minha voz era preciso muito de sua graça, pedi-lhe a mencionada graça com grande instância, e o Pai me prometeu em abundância. Vi então que, apesar da abundância de sua graça, muitos seriam duros, sem aceitarem jamais executar quanto o Pai deles quer, e por mim lhe seria manifestado. Grande pesar tive por isso, e recebi pouca consolação, porque bem poucos seriam os que cumpririam a vontade do Pai, manifestada por minha pregação.
no tempo em que vivi na terra. Depois jamais cessei de fazer ouvir a cada qual as minhas vozes interiores, com inspirações e estímulos ao coração. Agradeci e louvei ao Pai pela graça supracitada. Pedi-lhe a abundância cada vez maior da graça, de maneira que a alma se convença de cumprir quanto Ele quer e ordena, por intermédio de seus ministros e por meio das luzes e inspirações. Além do que o Pai comunica, eu faço ouvir com fortes estímulos à alma fiel. O Pai nisto me atendeu, daí é em virtude muito obstinado o coração que resiste e abusa de tanta graça. Maria e Jesus se despedem. Tendo obtido tudo isto do Pai e terminada a refeição, rendi ao Pai as devidas graças e, junto com minha mãe dileta, afastei-me dos convidados. Depois, feita em breve exortação aos dois esposos, segundo as conveniências, parti com a minha querida mãe de volta a Nazaré. Ficaram todos muito admirados das virtudes que em mim e na querida mãe se haviam observado, e por isso se afeiçoaram a nós, especialmente os dois esposos, porque desde então a graça tomou posse de seus corações. Pedi ao Pai que, assim como eu não recusara estar presente naquelas núpcias, para santificá-las com a minha presença, também ele, sendo convidado a ir habitar na alma por meio da graça, não recuse ir, principalmente se a alma o convida fielmente para fluir de sua presença e ser consolada por ele. Por isso, pedi-lhe, preveni-la com as devidas luzes, a fim de que a alma o convide, chame e deseje com ardor e especialmente o faça quando deve executar obra de grande alcance, a fim de ser assistida e consolada pela divina presença e confortada pela graça, opere tudo com perfeição. Tudo me prometeu o Pai e executa-o fielmente, mas a alma não dá ouvidos aos impulsos divinos, nem atende às luzes que o Pai divino lhe envia, e por isto fica despojada do tamanho bem. Antes de começar nossa caminhada, pedi ao Pai encher-se novamente aquela casa de bênçãos celestes, vê-lo com grande amor, e de novo louvei-o e agradeci-lhe quanto havia operado por meu intermédio. Por que não operou o primeiro milagre na sua pátria? Não te cause maravilha, esposa minha, ouvir ter sido realizado o primeiro milagre público fora da minha pátria. Meus compatriotas tornaram-se indignos do que começasse lá a operar meus prodígios, porque seriam os mais duros a receber a minha pregação e muito a contestariam. Tendo demorado entre eles por tantos anos e vendo a minha pessoa tão exemplar e perfeita, em vez de seguir meus exemplos, sempre me perseguiram e murmuravam continuamente a meu respeito, abusando de todas as graças e luzes que o Pai lhes dava às minhas instâncias. Cânticos de louvor. No início da viagem, cantamos os louvores divinos ao Pai da maneira habitual, mas sempre por novos cânticos, com os quais o Divino Pai era muito glorificado. Não me faltava o poder de cantar sempre novos cânticos de louvor ao Pai, por ser a eterna sabedoria. Por isso, empenhava-me totalmente em louvar ao Pai, e o Pai alegrava-se com isto como coisa própria, sendo louvado pela sua própria sabedoria. A querida mãe também entoava frequentemente novos cânticos, por ser ela a mãe da eterna sabedoria. Desta participava em abundância, empregava-a inteiramente em inventar novos cânticos de louvor ao doador de todas as graças. Súplicas pelos nazarenos. Prosseguindo nessa viagem, da maneira referida e enchendo aquelas regiões de bênçãos, chegamos em breve à nossa pátria. Agradecemos ao Pai pelos cuidados que tivera conosco. Antes de entrar ali, pedi-lhe que, assim como ficara muito desolada com a nossa ausência, embora breve, igualmente se dignasse em mandar-lhe a sua graça e encher os corações de alegria pelo nosso retorno. Apesar de não merecerem, pedi que o fizesse pelo amor a mim, seu dileto filho, e pela obediência que eu lhe prestava. O Pai o realizou com muita abundância. Quando entrei em Nazaré com a querida mãe, a cidade encheu-se de alegria, mas não houve quem se recordasse do benefício, exceto algumas pessoas afeiçoadas à querida mãe. A estas, por serem mulheres simples, ninguém dava crédito,
por mais que não deixassem de manifestar o que tinham sabido e experimentado. Agradecimentos ao Pai. Entrando em casa, antes de qualquer repouso, adoramos o Pai e de novo rendemos graças à sua grande bondade. Todos os dias, enquanto vivi com a querida mãe, agradecíamos ao Pai, em particular de modo inefável pelo admirável mistério de minha encarnação que ali já operava. Agradecendo-lhe sempre em nome de todo o gênero humano, já prevendo que os meus irmãos omitiriam assaz os convenientes agradecimentos, procurei suprir a todas essas faltas. Oferecia estes agradecimentos ao Pai como lhe eram muito agradáveis e bem devidos por todos os meus irmãos. Ao ver que nisto muitos falhariam, pedi-lhe que inspirasse frequentemente a todos, fazê-lo e iluminá-los para conhecerem a seu dileto benefício que ele lhes havia concedido e dar-lhes o mesmo seu dileto, e por dar-lhes o mesmo seu grande benefício, que é o dileto e amado Filho. O Pai prometeu realizá-lo e não deixa de cumpri-lo. Muitos, na verdade, reconhecem o benefício inefável e, servindo-se da luz das inspirações, não deixam de satisfazer a sua obrigação de adequado agradecimento. O Divino Pai muito se apraz neles e vai sempre comunicando-lhes luz maior, e infundindo-lhes nas almas a graça divina. Muitos, porém, vivem de tudo esquecidos, mostram-se muito ingratos a meu Pai e desagradam-lhe em sumo grau. Por isso, carecem de muitas graças que ele lhes distribui. No caso de se mostrarem ingratos a tamanho mérito, através do justo agradecimento. Grande foi o desprazer que senti por tamanha ingratidão e esquecimento de meus irmãos, e por isso pedi ao Pai perdoasse-lhes, não cessasse de iluminá-los e tornar-lhes conhecido o grande benefício que lhes foi feito. Minha esposa minha, que o inimigo infernal se empenharia com todo o seu poder para meus irmãos se esquecerem de tão grande benefício. De fato, sabe que por tal esquecimento muitas almas caem no precipício, ficando privadas de muitas graças. Se as almas refletem no benefício que lhes é feito pelo Divino Pai, dando-me a mim, o dileto Filho, por seu Redentor, não há dúvida de que se aproveitam do dom e, refletindo no amor do Pai, não podem deixar de corresponder a tamanha graça, dando-se-lhe a si mesmos e retribuindo com amor a quem tanto os amou e beneficiou. Por isso, pedia muito ao Pai que, em afronta a todo o inferno, sempre desse novas luzes e a nova graça a todos os meus irmãos para reconhecerem tão grande benefício e se esforçarem por agradecer-lhe tamanha bondade e corresponder a tão grande amor. O Pai prometeu-me fazer tudo o que lhe suplicava, ao verificar que, apesar de tantas luzes e graças, muitos não corresponderiam e viveriam esquecidos de tudo e não reagiriam jamais no sentido de retribuírem tamanha bondade. Senti pesar maior e imensa foi em suplência por todas as ingratidões e o desamor de tantos de meus irmãos. Apraziam ao Pai muitos estas ofertas e com isso me alegrava. Bastava eu para restituir-lhe tudo aquilo que meus irmãos ingratos lhe negavam e para cumprir e suprir todas as falhas deles. O Pai ficava mais satisfeito por uma só de minhas obras, embora mínima, do que por todas as obras de meus irmãos unidos, neste que fossem inteiramente perfeitas. Mesmo que fossem inteiramente perfeitas. A vontade do Pai. Terminados os louvores divinos e agradecimentos ao Pai, tivemos um breve repouso. Depois orei ao Pai, pedindo-lhe se dignasse manifestar-me a sua vontade acerca do que devia fazer e a hora em que devia iniciar a pregação. Sabia tudo isso, todavia jamais deixava de humilhar-me diante do Pai, sempre à procura de seu beneplácito em todas as coisas e em demonstração, ser-lhe em tudo submisso e obediente, qual verdadeiro filho. O Pai me indicou que já se aproximava a hora na qual deviam principiar a obra tão importante da pregação assaz desejada
para manifestar ao mundo as suas grandezas e patentear a ele todas as suas infinitas misericórdias. Por isso, ofereci-me novamente a ele, pronto a seguir em tudo a divina vontade. Roguei-lhe contínua assistência para minha querida mãe, que se dignasse confortá-la cada vez mais com a sua graça e dar-lhe ânimo e forças para suportar as tribulações que haveriam de ser tão imensas durante a minha pregação, por causa das contradições e perseguições que eu padeceria e sofreria, e por causa da solidão na qual ela ficava. Manifesta a mãe a vontade do Pai. Tendo-me o amoroso Pai assegurado por isso, tudo isso, agradeci-lhe e depois fui procurar a querida mãe para manifestar-lhe ter chegado o tempo em que devia cumprir a vontade do Divino Pai de iniciar a minha pregação. Consolei-a, animei-a, suportar a minha ausência. Assegurei-lhe que frequentemente voltaria para junto dela para consolá-la com minha presença. A querida mãe lançou-se por terra e adorou as ordens do Divino Pai e inteiramente se conformou com a sua vontade. Foi, contudo, ferida por dor aguda, entendendo já os padecimentos e perseguições que eu na referida pregação sofreria. Pediu-me tal qual graça que tudo o que eu sofresse em minha humanidade também fizesse que ela o sentisse no coração e em sua humanidade experimentasse parte dos padecimentos que eu sofreria, como fome, sede, cansaço, etc., para poder ser-me em tudo fidelíssima, companheira e imitadora. Prometi-lhe o que me pediu, para consolá-la e dar-lhe ocasião de merecer muito. Pedi esta graça ao Pai unida a ela, e o Pai prometeu-me consolá-la assim. Eu a preveni, porém, contando-lhe que, em parte, os muitos sofrimentos e as graves perseguições que eu haveria de suportar, e ela com toda amor ia me repetindo. Portanto, amado filho, saberei de vossas necessidades, e não poderei dar-vos socorro. Perceberei como sofrereis grande fome e sede, e não poderei dar-vos reconfortante, nem o refrigério de uma gota de água. Perceberei que estáis cansado e fatigado, e não poderei dar-vos lugar para repousar. Estareis à noite no campo e pelas estradas, e esta casa não vos servirá de teto. Ver-vos-ei aflito, abandonado, e não poderei dizer-vos uma palavra de consolo. Ver-se-vos-ei caluniado, perseguido, e não poderei dizer uma palavra em vossa defesa. Amado filho, quão grande, quão acerba será a minha dor! Como sofrerá meu coração ao ver em vós a majestade do meu Deus reduzida a tal abaixamento, a tantos sofrimentos e ser tão ultrajada, vilipendiada e escarnecida. Meu coração muito se enternecia ao ouvir as palavras da querida mãe e, compadecendo-me em sumo grau de sua dor profunda, animava-a a sofrer, repetindo-lhe por esta a vontade do Pai. Ela se conformava inteiramente e abraçava de bom grado todas as penas que por meu amor sofreria, dizendo: alegro-me apenas por vos acompanhar no sofrimento. Meu desejo seria de sofrer somente eu, uma vez que é indispensável o vosso sofrimento, também eu concordo com a divina vontade do Pai. E tornai conhecida ao mundo as suas grandezas, a infinita bondade e a grande misericórdia que empregou para com o gênero humano. Consolar-me-ei e alegrar-me-ei, porque, por vosso intermédio, o Divino Pai será por muitos conhecido e amado, e por muitos será exaltado e louvado. Contrastar-me-ei por aqueles que contestarão a vossa celeste doutrina e sabedoria divina. Não deixarei de unir-me a vós, a suplicar ao Divino Pai pela sua conversão. Todas essas palavras e outras ainda ela ia me dizendo, e a amorosa mãe, e muito me alegrava em vê-la tão conformada e constante, sob golpes tão cruéis. Na verdade, o seu coração amoroso sofria uma pena inenarrável, e em proporção do amor que sentia pesar e dor pelos sofrimentos do objeto amado, como vivia mais em mim do que em si mesma, por via do amor. Assim, por causa do mesmo amor, eram-lhe mais sensíveis às penas que eu devia sofrer
do que se ela sozinha as houvesse sofrido. É próprio do amor fazer com que o ser amante sinta mais as penas do ser amado do que as próprias. Ofereci ao Pai o amor tão nobre e forte da querida mãe e pedi-lhe dar aos meus irmãos uma parte, ao menos, de tão grande e constante amor, para se tornarem capazes de recebê-lo. Pedi tão grande e constante amor para tornarem capazes de recebê-lo. Pedi-lhe, se dignasse, preveni-los com suas luzes, com sua graça, a fim de que, após terem obtido um tão grande amor, imitem a querida mãe no padecer e sofrer. Por isso, por amor de quem tanto por eles havia sofrido e padecido. Por isso, supliquei-lhe com grande instância. O Pai me prometeu quanto lhe havia requerido. De fato, não deixa de realizá-lo. Mas os meus irmãos não correspondem às luzes e às graças, e por isso são desprovidos de amor, e sem o amor não aceitam sofrer coisa alguma por quem tanto sofreu e padeceu por eles. Imenso pesar me causava, esposa minha, ver os meus irmãos tão descuidados, sem dar importância alguma, e quanto sofri e padeci por sua salvação, e desprezarem as luzes e as graças que meu Pai lhes teria dado, para que se inflamasse em seus corações o amor. E com o amor, o desejo de sofrer a conformidade à vontade divina, no sofrimento e nas contrariedades, a imitação de mim mesmo e da querida mãe, que em toda constância e fortaleza tudo padeceu e sofreu, apesar de ver em meus irmãos tamanho descuido, tanto desamor e desprezo a todas as graças que eu lhes ia merecendo. Contudo, jamais deixei de pedir para eles novas luzes e nova graça, e de fazer tudo o que meu Pai havia decretado para a eterna salvação e redenção deles. Consola, mãe. Estando, portanto, entretendo-me naquelas conversas com a querida mãe, consolava-a e dizia-lhe: minha mãe, vós somente sois quem agora traz consolo ao meu coração. Em todas as minhas tribulações e padecimentos, causa-me alívio ver-vos tão conformada à vontade de meu Pai. Por isso, sois tão cara e agradável a Ele. Vosso amor me reconfortará. Consolai-vos, portanto, mãe querida, porque sois a única que não tendes parte alguma na causa das minhas penas, mas só me serve de consolo, porque vos vejo tão santa e em tudo perfeita. Todos os meus irmãos terão parte no motivo de minhas dores, de meus padecimentos. Sois a única que não tereis parte alguma nisso, por serdes sem nódoa de culpa. Quanto consolo sente meu coração ao ver-vos assim pura e bela. Já sabia que a vossa pureza, a vossa beleza, a vossa humildade, o vosso amor me atraiu do selo do Pai, as vossas vísceras. Consolai-vos, pois, minha cara mãe, porque sois tão cara a mim, tão agradável a meu Pai, e por nós sois tão amada e privilegiada acima das demais criaturas. Assim ia consolando a querida mãe. Não te cause admiração ouvir que eu a louvava assim em sua presença. Bem o podia fazer, porque era tão grande a sua humildade que não era possível cair por algum pensamento de soberba ou vaidade. Aquela mente perfeitíssima, ao ouvir os elogios e a recordação dos favores recebidos da beneficência divina, logo referia a esta todo louvor, reconhecendo a si mesma por criatura muito vil, na qual o Pai Divino se comprovera e se dignava operar as suas maravilhas e derramar em abundância suas misericórdias. Ouvindo quanto lhe dizia, humilhou-se cada vez mais a querida mãe e começou a louvar e agradecer ao Pai pelo que lhe havia por bondade comunicado. Convidava também os anjos e todas as criaturas a louvá-lo, a agradecer-lhe em seu nome. Naquele tempo, compôs um novo cântico de louvor ao Divino Pai. Depois, voltando-se para mim, louvava e bendizia minha pessoa com tanto amor que, na verdade, enchia meu coração de alegria. Não cessaria se a brevidade do tempo não a houvesse impedido. Aprazia-me muito ao meu Pai
estes novos entretenimentos e colóquios, e eu lhes oferecia em suplência das ofensas que ele recebia de meus irmãos, enquanto ao se entreterem eles, porém, que apenas sabem tratar das coisas ofensivas ao Pai e de discursos contra a caridade ao próximo, ou outras conversas que desgostam ao Divino Pai. Por isso, pedi-lhe dar a todos, em semelhante ocorrência, verdadeira luz, para conhecerem o mal que praticam em tais conversas. Na verdade, meu Pai não falha, porque não só os ilumina, mas lhes envia ainda remorso de consciência, embora muitos mal a percebam. Terminada a nossa conversa e sendo hora de recitarmos os louvores divinos, fizemo-lo com fervor maior, e a querida mãe, ao pensar que não mais me teria presente, senão rapidamente e de fugida, com grande ânimo e ardor, de coração louvava o Pai unida a mim. A frugal refeição. Terminados os louvores divinos e feitas as costumeiras ofertas, sendo hora de tomar alimento habitual para conservar a humanidade, tomámo-lo, por ser a última vez que então me alimentava em sua companhia. Não creiais que usássemos alguma coisa diferente. Nosso alimento era um pouco de pão e água, alguma fruta ou peixinho. Era o maior regalo que utilizávamos, e isto era raro, ou quando a providência de meu Pai nos enviava por meio de suas criaturas. Tomamos aquele parco alimento. A querida mãe olhava e pensava que eu, dali a pouco, muito padeceria, que até o necessário me faltaria, e várias vezes por muitos me seria negado, quando o pedisse. Desfazia-se inteiramente em lágrimas amorosas de compaixão e dizia a si mesmo: será verdade que aquele que alimenta o universo ficará necessitado de alimento e não o encontrará? Olhava afetuosamente com aquele olhar amoroso e penetrante, se consolava e conformava-se inteiramente à vontade divina. Tomamos o alimento necessário para conservar a humanidade, rendemos as devidas graças ao Pai, fazendo eu as ofertas costumeiras, depois de breves conversas com a minha querida mãe, tratando sobre o particular de minha pregação, cada um de nós se retirou para orar ao Pai, e por ser por ele instruído e confortado naquela separação efetivamente dura, com a qual devia dar início aos sofrimentos, para não acabar mais senão pela morte. Pena de Jesus ao separar-se da mãe. Sentia grande pena também em ter de separar-me da querida mãe, porque muito cara me era a sua companhia, e muito consolo sentia em tratar com ela. Maior, porém, era o amor ao Divino Pai, o zelo por sua glória ardia-me de tal modo no peito que me estimulava com violência a ir cumprir aquele dever, pois a obediência ao Divino Pai impelia-me mais do que qualquer outra coisa. Tudo isto fazia-me superar animosamente o afeto e o gosto que sentia em estar com a mãe dileta. Tudo oferecia ao Pai e supliquei-lhe dar a meus irmãos parte daquele zelo, amor e obediência que tinha para com ele, e por sua glória, a fim de que com isto superassem todas as dificuldades que se apresentassem para impedir as obras a seu serviço e para sua maior glória. O Pai aceitou a oferta, que lhe era muito agradável, e prometeu-me dar a meus irmãos tudo o que eu lhe requeria, a fim de que, segundo a oportunidade, pudessem fazer o que ele reclama, e eles reconhecessem ser para a glória do Pai, fazer o que ele reclama, e eles reconhecessem ser para a glória do Pai. Muitos se serviram e se servem de tudo que o Pai se digna lhes distribuir. Não deixam de fazer o que conhecem ser para a sua maior glória e da vontade divina, superando com ânimo todas as dificuldades e impedimentos, principalmente o afeto à carne e ao sangue, que é uma forte liame. Agradeci por isso ao Pai a graça mencionada e por parte de todos aqueles que corresponderiam à dita graça. Muito me alegrei por causa deles, vi, porém, um grande número dos que abusariam da mencionada graça, se deixariam vencer pelo afeto natural e sempre resistiriam à graça. Muito me amargurei por causa de sua dureza, pela pouca importância que davam à mencionada graça e à glória do Divino Pai, pelo descuido em seguir a sua vontade,
pelo pouco amor que tem para com ele, até pela pouca ou nenhuma solicitude pelo bem da própria alma. Ofereci, por isso, de novo, as minhas obras ao Pai, em suplência pelas falhas deles, e o Pai ficava satisfeito por essas ofertas em relação à graça que por eles não era aproveitada nem estimada. Tendo-me retirado, conforme disse, para orar ao Pai, passei muito tempo na dita oração, durante a qual recebi do Pai grande conforto quanto à minha humanidade. Ordenou-me que me preparasse para a partida, porque já chegara a hora determinada de iniciar minha pregação. Oferece-se inteiramente a si mesmo ao Pai. Qual é que pensas, esposa minha, ter sido a preparação feita por mim? Não há de levar comigo algo para meu sustento, porque vivi tão pobre que jamais tive coisa alguma que me adiantasse serviço para o futuro, e nunca levei comigo coisa alguma. Mas minha preparação foi a prontidão de minha vontade, a qual sempre esteve pronta a cumprir as ordens do Divino Pai. E por isso lhes disse: Eis-me, Pai Santíssimo, estou pronto e preparado para cumprir a vossa vontade. Estou disposto ainda a sofrer todo o mal que as criaturas me farão, todas as perseguições, as murmurações, as distrações, os ódios, as blasfêmias, as maledicências, as injúrias. Estou preparado para sofrer tudo por vosso amor, pela vossa glória, para cumprir a vossa vontade e pela salvação do gênero humano. Outro desprazer não sentirei senão as ofensas realmente graves que recebereis na minha pessoa. Estas sim me dilaceram o coração, Pai amantíssimo. Peço-vos não fulminar com a vossa justa ira aqueles que tanto irritam a vossa justiça. Mas olhai para mim, vosso Filho unigênito, e recebei tudo o que farei pela vossa glória, e com isto aplacai-vos, porque tudo vos ofereci em nome de meus irmãos, e para a sua salvação, no intuito de aplacar a vossa justa ira, sacrifico-me a mim mesmo. Ao Pai agradaram muito as minhas súplicas e ofertas, com todo o seu amor paterno, recebeu o sacrifício que de mim mesmo lhe fiz, e mais vezes havia feito. Com a sua bênção, ergui-me da oração. O adeus. Tendo recebido a ordem acerca de tudo o que devia fazer, agradeci-lhe e louvei-o. Deixei a oração para despedir-me da minha querida mãe, a qual estivera orando, e em espírito tudo havia entendido. O Divino Pai lhe o manifestou, confortou-a, garantiu-lhe a solicitude paterna que dele sempre tivera. A querida mãe teve então um admirável e sublime êxtase, no qual lhe foram revelados muitos e ocultos segredos da divindade. Conheceu com clareza maior a vontade do Pai e que eu devia partir por decreto divino e dar início à minha pregação. Ficou por isso muito confortada, animada e encorajada. Encontrei-a inteiramente disposta e preparada, pedi-lhe a licença e a bênção, qual minha verdadeira mãe aprovesse. Muitos foram os atos de humildade que praticou então a querida mãe, estimando-se indigna de dar-me a sua bênção, mas ao conhecer a vontade do Pai de que eu vivesse em tudo submisso a ela e obediente, fez o que lhe havia pedido. Foi também abençoada por mim, conforme o desejo dela. Abençoei-a igualmente em nome do meu divino Pai. Após palavras de mútuo afeto, deu-me licença para partir. Assim ficaram feridos os nossos corações pela separação, mas simultaneamente confortados pela graça divina e conformados em tudo ao divino querer. Advertência à sua esposa. Não te dou instrução particular, esposa minha, porque já percebes com clareza o que fiz. Tudo te digo para a tua instrução e por regra de teu agir. Tenhas a peito a glória de meu Pai, supera generosamente todas as dificuldades, para suprir a vontade dele em todas as coisas.